Tem que gravar vídeo, né, manos? Ixi, quebração é esse aqui, Yuta. Eita. Opa, e aí, bebês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aí, manos. Nesse vídeo aí, vamos tá trazendo showcase de alguns bonecos aí da atualização de Valentine's Days aí do Anime Last Stand, mano. Que eu ainda não trouxe showcase de nenhum boneco, meu Deus do céu, mano. O cara tá muito preguiçoso. Basicamente eu tô trazendo o showcase aí de dois bonecos aí pra vocês, que no caso é a Rios Gremory e o mano lá que eu esqueci o nome, o Issei, né, eu acho. A Maki e o Yuta aí, mano. As duas duplas aí, meio casais aí que vieram aí pra essa update de Valentine's Days aí. Então tá trazendo um showcase deles dois aí. Os outros bonecos, eu tenho um plano de trazer vídeo, porém ainda tem que evoluir todos, mano, e fazer aquele modo é uma carniça, tá ligado? Muito demorado, mano. Então eu vou pensar aí se eu trago o vídeo deles ou não, beleza? Mas se eu for trazer aí vai ser um vídeo legal que eu tô pensando em trazer, beleza? Então basicamente esses aqui são os que a gente tem, mano. A gente tem que ir logo lá pro modo, né? Então eu vou estar ajeitando aqui os farmers, ajeitando tudo. E a gente vai estar fazendo teste neles aí pra ver se dá pra fazer algo com eles aí no jogo ou não. Bem, galera, eu vou estar levando esse team aí, Maki, Rias, Idol, Buma e o Regulus aí, só pra caso eu for usar, tá? E antes de irmos lá pro showcase, mano, se inscreve aí, pô, deixa o like. Se você tá assistindo esse vídeo aí, se esse vídeo te alcançou aí, se inscreve aí, deixa o like aí e começa a acompanhar nós aí, que o conteúdo aqui é bala, menor. Então, certo, vamos lá, mano. Eu vou estar indo lá pro Inf, beleza? Já eu volto com vocês aí, falou? Ok, bebês, terminamos aqui de farmar já. Dá pra gente começar logo aqui o showcase logo. Vamos começar logo com a Maki, né? Acho que é a mais interessante aqui pra gente dar logo uma olhada. Custando aí 5kzinho pra ser colocado em campo. Ela é cara, hein? Que é isso, pô? Vamos tá vendo aqui o que ela faz. Ô, louco! Ela aqui, mano, começa com 1 bilhão de starter, mano. Que é isso, mano? Sozinha, só ela mesmo. Só ela que começa, só ela que starta, mano. Não aparece ela e o Yuta, né? Aparentemente é um full away isso, né? Porque não tá cobrindo a área toda, ou tá? Tá cobrindo a área toda. Começando aqui full awayzão, dando 1 bilhão de dano, mano. Que dano alto, hein? Dano muito alto, pô. Certo? Eu acho que isso aqui é pra invocar ele, será? Acho que é pra colocar o Yuta, mano, isso aqui. Vamos usar logo aqui, ó. Eu vou colocar ele aqui bem pertinho dela. Aí a gente já tem os dois. Oxi! Mano, agora ela tá atacando de longe, sei lá. Ela tá começando a se mover, aparentemente, no mapa. Ela já veio pra cá, tá ligado? E o Yuta continua aqui, mano. O Yuta aqui, aparentemente, é diferente a habilidade dele. A gente tem a Rika aqui com 54 milhões de dano. Só que ela custa 1 milhão pra dar um upgrade, mano. Ó, tipo aqui, ó. Ele parou de atacar, aparentemente. Ah, não, tá atacando ainda. É porque tem a Maki tá colocada meio que aqui, tá ligado? Eu tô clicando aqui no vazio, ó. Vamos começar logo a upar ela aqui. Vamos ver se ela tem alguns... Nossa, ela tem muita passiva, mano. A gente vai tá dando uma lida nessas passivas depois aí, pra gente ver mais ou menos o que ela faz, tá ligado? Vamos lá. Começar a upar logo ela. Ela tá aqui enfiada dentro do mapa aqui, mano. Ficou mó feio isso, tá ligado? Mas não pode nem vender, eu acho, nem ela nem ele, esse pai. Deixa eu ver se dá pra vender os dois aqui que tá colocado aqui. Dá pra vender os dois. Boa, boa, boa. Vamos começar a upar logo ela aqui. Ela já tá com 3 bilhões de dano, mano. Que é isso? Ela fica meio que subindo dano e descendo dano toda hora, tá ligado? Upa. Mano, eu vou botar no 2x, porque dá pra gente ver a habilidade dela melhor. O VFX aqui, como sempre, vocês sabem que é uma merda, né? Vamos começar a upar. Certo. Aqui ela já tá com a ramo da habilidade. Não, a ramo da habilidade é aqui, né? Ela tá com 10 bilhões de dano, mano. Que é isso? Só lembrando, ela tá de Glitch e Overlord, tá? Ela tá com duas passivas aí boas. E ela tá atacando bem rápido, mano. Bem rápido mesmo, tá ligado? Chuto eu que ela deve ser um AOE, Full AOE. Não, Full AOE ela não deve ser não, mano. Não, ela é um AOE bola, porque não tá aparecendo direito aqui. Mas ela é um AOE bola, mano. 30 bilhões, mano. Que é isso? 40 bilhões, mano. Só ela, pô. Tá com dano muito bom, mano. 54 de range, 55 de range não é um range tão bom. Porém, ela tem uma chance crítica aqui que fica meio que aumentando e baixando toda hora, tá ligado? Então é meio que interessante. Aqui o crit damage dela aqui ainda aumenta bastante, tá? Porque se a gente conseguir botar uma skill treezinha boa nela e ela ficar bastante, vai critar bastante no caso. E aqui a gente tem um summon instant, mano. Aparentemente isso aqui serve pra mudar a habilidade dela. Vamos ver logo isso aqui, mano. Ela ganhou isso aqui aparentemente bem aqui. Se eu não me engano é bem aqui que ela ganha. Upgrade 5, ela ganha isso aí. Vamos tá dando logo uma olhada aqui nos infos, né? Vamos tá dando logo uma olhada aqui nas passivas dela. Aí depois a gente dá uma olhada aí na habilidade, beleza? A gente vai focar logo nela e depois a gente vê o Yuta. Vamos lá. Primeira passiva, Restrição Celestial. O SPA desta unidade não pode ser aumentado por fontes externas. Todos os aumentos de SPA são convertidos em aumentos de dano de 3 vezes. Exemplo, menos 15% de SPA
Uou, aumenta em mais 45% de dano. Limite 300% de dano. Qualquer atordoamentos ou debuffs aplicados a esta unidade não podem ser redirecionados ou removidos. Para cada aumento de dano de 15% desta unidade, aumenta o dano da criança amaldiçoada, o Yuta, né, no caso, em 5%, se invocado. Cada ataque da criança amaldiçoada amor autêntico causa 35% do dano desta unidade, se invocada. Não entendi muito bem essa questão dos 35% de dano, mas ok. A gente pode ir logo pra segunda aqui, é a Vengeance of the Rei, né? Mano, os caras botam uns textos gigantescos com uma passiva, mano. Você tem que diminuir isso. Vingança para Terrei. Para cada inimigo vivo, mais 2% de dano e mais 2% de alcance. O dano por inimigo atingido por um ataque recarrega cada ataque. Né? Entendi não. Mais 500% de dano. Define a área de inimigo para alvo único. Causa um dot aleatório do tipo sangramento a cada ataque. Então ela meio que causa um dot sempre, toda vez que ela ataca, né? Não dá pra ler isso aqui. Mais 300% de alcance. A passiva empunhadora dupla adicionada aplica ambos efeitos a cada ataque e ganha multilar. Mano, umas passivas que simplesmente não consegue entender, tá ligado? Vamos pra próxima aqui logo. Destruir tudo. Se não houver inimigos no alcance por 20 segundos, esta unidade se teletransporta para a base do inimigo, mano. Para o inimigo mais próximo, no caso, né? Ao se teleportar, ela causa instantaneamente 30 vezes o dano aos inimigos ao alcance e aplica multilar com base neste multiplicador. Interessante. Atordoa o inimigo mais forte no alcance por 20 segundos. Isso é desativado se a criança amaldiçoada amor autêntico usar a escada de Jacó. Acho que é a escada de Jacó, né? Que é uma habilidade do Yuta, se eu não estiver enganado, mano. Certo, mano. Então, basicamente, se não tiver... Se por 20 segundos não tiver ninguém no range dela, mano, ela vai dar um TP lá pro próximo... Pro inimigo, né? Que tá mais próximo dela. Interessante, mano. Vamos para a próxima aqui, que é a Cursed Dual. Aí, eu sei lá que acha isso, mano. Empunhadora dupla amaldiçoada. É upgrade 2. A cada ataque efeitos de troca. Espada do dragão, mais 25% de chance crítica, mais 50% de dano. Acertos críticos causam 10% mais de dano por inimigo no alcance. Dotes aplicados por esta unidade causam 50% a mais de dano, mano. Divisor de almas, mais 125% de dano, mais 15% de ataque especial. 100% de dano a todos os inimigos, a todos os elementos, né? Ataque ignora todos os escudos, reduções de dano e resistências. Certo, mano. Então, basicamente, essa Cursed Dual aqui, ela fica meio que trocando de modo, tá ligado? Por isso que o dano dela às vezes fica aumentando e fica abaixando, aumentando e abaixando, tá ligado? Então, basicamente, ela tem meio que dois modos. Um que ela causa mais 25% de critical, mais 50% de dano. E outro que ela causa 125% de dano, aí mais 100% de dano a inimigo elemental. Aí tem uma questão de uma passiva aqui que ela causa mais 10% de dano a cada inimigo no range e tal. Então, é interessante, Vamos pra habilidade dela aqui, deixa eu ver se eu consigo traduzir isso aqui, mano, pra me explicar pra vocês, o bagulho é gigantesco, mano. Postura de sumo. Ao ativar, define a área de efeito para um cone de 45 de raio, limpa após sucesso ou falha, certo? Os buffs de dupla arma amaldiçoada são desativados por 30 segundos. Essa unidade não atacará por 15 segundos. Após 15 segundos, o botão aparece na tela. Você deve clicar no botão exatamente 24 vezes em 6 segundos. Bem sucedido, essa unidade causará 35 vezes de dano no próximo ataque, ou por 10 segundos, e ganhará menos 2% de ataque especial, limite 50%. Se você falhar ou exceder 24 cliques, essa unidade ficará atordoada por 30 segundos. Aviso, se essa unidade for atordoada ou sofrer nerf durante o período de 15 segundos, o botão aparecerá instantaneamente. Ao ser bem sucedido, o atordoamento, nerf, ao falhar atordoamento, né, se torna permanente. Ô louco, ela pode sofrer um atordoamento permanente, mano. Pô, é foda, pô. Eu não entendi muito bem. Aparentemente, na hora que tu ativar isso aqui, vai aparecer um negócio que tu tem que clicar 24 vezes exatamente, mano. Vamos fazer um teste aqui, tá ligado? Vamos ver se vai aparecer aqui. Tá no 2x já. Deixa eu ver se vai aparecer, mano. Ela vai se atordoar, né? E vai aparecer. Deixa eu ver se eu consigo clicar 24 vezes aqui certo, mano. Aí, ó. 24 cliques. Vamos esperar. Nossa, 200 e poucos de dano. 200 e poucos bilhões de dano, tá ligado? Isso aqui é interessante, mas não tão interessante assim, mano. 240 e poucos bilhões de dano, mano. Comparado a um Goku Tuya, isso não é nada, tá ligado? Mas é isso aí, mano. Ela tá interessante até, mano. Porém, essa habilidade aqui, ela não demora tanto pra voltar, mano. É só 100% de cooldown, tá ligado? É meio como se fosse uma nuke, né? Que ela dá, basicamente. Ela causa aí 200 e poucos bilhões de dano. Interessante até. Vamos aqui pro Yuta agora, mano. Yuta é rica, né? Vamos começar a upar o Yuta, mano. Certo. Aqui ele vai mudar. Aqui ele virou meio que um cone, linha, né, mano? Mano, e o VFX daqui não é inexistente, né? Incrível. Upa, 1 bilhão de dano.
12 bilhões de dano, mano. Comparado a ela aqui, se juntar o dano dos dois aí, fica um dano interessante, tá? Fica, o quê? Uns 60 bilhões de dano, mano. Com a habilidade da Maki aqui, meio que uma nuke, né? Ela fica bem forte, mano. Bem forte. Ainda tem a Rika aqui ainda pra upar. Primeiro vamos continuar logo aqui isso aqui. Vamos ver logo as passivas dele aqui. Vamos ver logo a passiva. Ele tem só uma passiva basicamente e uma ativa, mano. Copiar. Qualquer unidade consumida pela rainha amaldiçoada fortalecerá essa unidade. Unidades consumidas vão conceder a esta unidade 30% de seu dano, limite de 50 bilhão. Conceder a essa unidade 50% do seu alcance, limite de 350. E todos os efeitos de status que ela possui, exceto decadência e último suspiro. Certo, então basicamente essa cópia aqui, né? A Rika ela vai consumir alguém no range e vai, né, meio que dar pro Yuta o range e o dano, tá ligado? Um certo limite de dano. Ele pode chegar até 50 bilhão, a mais 50 bilhão de dano aqui, aparentemente. E pode ter até mais 350% de range, tá ligado? Dá pra ele pegar uns 400 e pouco de range, tá ligado? Resumindo aí, vamos pra Rika aqui. E a Rika também, ela fica com 12 bilhões de dano, mano. Certo. Dá pra gente usar aqui o Authentic Love. Vamos ver logo o que o Authentic Love faz, mano. Amor autêntico. Ao ativar, os inimigos não podem sair do alcance desta unidade por 60 segundos. Um time stop, meio que um time stop por 60 segundos. O inimigo tentar sair do alcance desta unidade dentro desse tempo, atordoe até que a duração termine. Ganha habilidade Espadas Infinitas por 240 segundos. Certo, mano. Certo. Então ele meio que... Isso aqui é meio que um time stop que não deixa os inimigos saírem, né? Bem aqui do range dele. Vamos ver aqui como é que funciona. Eu não sei se tem alguma coisa ou não. Aqui ele ganhou o Ultimate Led Sword, que é a expansão de domínio dele, né? Como tá vendo aqui. Ô, louco, mano. Ele ganhou Desmantelar. Ele ganhou Cleave, Space, Icebrick e Shinkigami, mano. Cada um aplica meio que um efeito diferente, né? O Desmantelar aplica Bleed, Desmantelar, Hemorragia, inimigos no range por 40 segundos. E também ganha 50% a mais de dano, aparentemente. Aplica Mutilar, Ruptura, o Cleave aqui. Por 8 segundos, com meio que cooldown de 40 segundos, pelo que eu tô entendendo. Tá certo, ele usa 50% do dano dele pra aplicar esses efeitos. Eu não entendi muito bem, não dá pra entender muito bem, mas se eu for traduzir isso aqui tudo vai ficar meio zoado. Slow ou Stun. Time Stop ao inimigos em range por 15 segundos. Executivo mais 5% de Time Stop, aplica Cripple. E dá 10 vezes do dano dele em all inimigos no range. Ice Break. Ao ataque ser garantido critical, então todos os ataques dele vão ser meio que criticals garantidos. Aplica Broken Tag. Um inimigo for 30 segundos. Certo, ele basicamente quer uma passiva de critical, tá ligado? Ice Break, mano. Shikigami. Nest 5 ataques, summon a zumbi. Com 30%, 300% do dano dele. Certo, mano. Vamos usar logo o desmantelar. Vamos usar o que é mais interessante, mano. Vamos usar Shikigami aqui. Ué. Não posso usar? Dá pra usar essa? Ele tem que ter os efeitos de status, aparentemente. Não compreendi muito bem não como é que usa essa Ultimate LED Sword aqui. Não consigo usar nada, tá ligado? Ele tem que ter os efeitos de status, aparentemente, mano. Então ele tem que trazer uma unidade pra dar esses efeitos de status pra ele, é isso? Por exemplo, deixa eu usar aqui o Icebreaker. Não consigo usar, mano. Não compreendeu. Deixa eu usar o Witch. O problema é que o Witch vai consumir alguma unidade, né? Eu não tenho alguma unidade aqui interessante pra trazer pra ele, não. Vou botar aqui um Regulus aqui, mano. O Regulus não tem nada, ele só tem Fair e Preassure, mano. Deixa eu ver aqui se ela vai consumir ele. Aí, vamos consumir ele aqui. Deixa eu ver se ele ganhou. Ele ganhou esses dois efeitos, né? Então, aparentemente, pra tu usar a expansão em domínio do Yuta lá, mano, você precisa ter basicamente os efeitos, né? Ou tô maluco. Tu não consegue usar, mano. Eu não sei porquê. Eu sei que era pra usar logo só numa lapada, tá ligado? Sem precisar de nada, mano. Não consigo usar nenhum efeito de status, mano. Não consegui entender muito bem o que isso aqui faz exatamente. Mas dá pra consumir certas unidades. Será que ele consegue consumir até a Maki, mano? Ué, não dá pra consumir a Maki não, mano. A Maki não dá pra consumir não, ó. Tentando consumir ela não dá. Bota outra aqui, a gente consome logo ele também. Ele vai meio que vai ganhar mais range, eu acho que não dá pra consumir a mesma unidade, tá ligado? Então basicamente é isso aí, mano. Vamos ver aqui ela aqui, ela tem alguma habilidade, ela tem uma passiva aqui, ó. Ela aplica Free e Despair, infligido por essa unidade a permanente, certo? Ela aplica Despair e Free, mano. Então vai aumentar mais o dano causado, tá ligado? É permanente ainda, mano. Quando ela aplica Free e Despair, ela stuna a unidade por 20 segundos, mano. Isso aqui é interessante, tá ligado? Se fosse no anime Last Stand balanceado, isso aqui ia ser quebrado, mano. E certo, basicamente esses aí são os dois, mano. Não tem muito o que explicar mais muito não, tá ligado? Essa Ultimate Let, coisa que eu não entendi como é que faz. Aparentemente você tem que consumir
mais 50% de dano pra poder aplicar esses efeitos, tá ligado? Não dá pra entender muito bem, não. Mas tem uma certo algo que tu precisa fazer pra tu consumir, né? Pra tu aplicar isso aqui, tá ligado? É meio zoado. Tem os dois aqui. Vamos começar agora com a Rias e o menino aqui, mano. Começando aqui com 58 milhões de damage, com 45% de range, com 45 de range, 7, mais ou menos 7 segundos de SPA, certo? Causando aí 58 milhões, né? Interessante um starterzinho aí, mas só que o CSPA tá muito alto, mano. E não aplica nada demais, tá ligado? Vamos começar a upar. Ela tá só de glitch, tá? Eu não consegui pegar double passiva nela. Então vamos começar. Upa, 123 milhões. Upa. Aqui ela virou uma away bola. Tá em 2x pra gente tentar ver algo aqui. Ela tá aplicando um efeito aqui na hora que entra no range. É um tal de Dress. Vamos ver aí pra que vai servir esse Dress, mano. Eita, aqui ela ganhou uns efeitos interessantes, mano. Aqui ela ganhou Sunburn, Scourge e Rupture. Ela ganhou 3 efeitos de status. Tá somente com 2 bilhões de dano, mano. Isso aqui não é nada, tá ligado? Não dá pra fazer nada com isso aqui, mano. Certo? 4 bilhões de... 3.60 bilhões de dano aí, mano. 4 bilhões... 4 segundos de SPA, 100 de range. Upa. Ela não ganhou nenhuma habilidade ativa, mano. Ok. Basicamente 5 bilhões de dano aí, ponto 4, com 100 de range, 3 segundos de SPA. Aplicando isso aqui. Vamos tá vendo agora o info dela aqui, mano. Certo, ela tem 4 passivas. Vamos tá dando uma olhada aí. O que ela faz aí, né? Poder demoníaco encantador. Ao entrar no alcance dessa unidade, os inimigos são afetados por negação por 25 segundos. Certo, então... Basicamente, isso aqui que ela tá aplicando seria a negação na hora que eles entram na range. Esse Dress aqui. Eu não sei pra que serve negação. Deixa eu ver pra que negação. Ela tira a desvantagem elemental, né? Então, basicamente, quem entrar no range dela aí, perde a desvantagem elemental que podia ter, tá ligado? Beijo súbito. Após entrar no alcance dessa unidade por 45 segundos consecutivos, as unidades aliadas serão beijadas pelo Demônio Sangue Puro, concedendo o seguinte. Mais 7.5% de ataque especial. Mais 20% de dano, com limite de 120%, o outro tá com limite de 45%. Ataque subsequente a cada ataque, o demônio ganha um efeito de ataque aleatório. Aparentemente isso aqui é meio que um buffer que ela dá meio que um buffer para as unidades. Eu vou botar aqui o Regulus aqui perto dela. Então basicamente a cada quantos segundos? A cada 45 segundos, vamos esperar aqui um pouquinho aqui. Vamos ver se ela vai aplicar ou vai dar algo aqui pra ele. Aumentou o dano aqui, porém eu não sei se foi disso, né? Porque o Regulus ele tem uma passiva que ele dá um debuff em certas unidades, né? Ela dá mais 20% de dano, mano. Ela dá menos 7.5 segundos de SPA, tá ligado? Interessante. Ela ganha um handle ataque, tá meio complicado. Ela deu realmente mais 20% aqui de dano. Vamos ver se ela vai dar mais 20% aí depois de algum tempo. Eu esperei um pouquinho aqui, ela não subiu mais dano não entendi muito bem como é que funciona esse bagulho aí, sendo que tem um limite de 120%, tá ligado? Não peguei muito essa lógica aí não. Quebra de vestimenta corporal. Ao entrar no alcance dessa unidade pela primeira vez, os inimigos receberão a etiqueta vestido. Ao entrar em 50% do alcance desta unidade pela primeira vez, a etiqueta vestido será removida, causando 5.5 vezes do dano dela, aparentemente, mano. Então isso aqui que é o Dress, mano. Então na hora que chegar na metade do range dela, eles vão tomar 5.5 vezes de dano. É meio merda, né, isso aí, porque isso aí não vai ajudar em nada, tá ligado? Porque aqui, ó, na hora que entrar nesse range aqui, passar desse range aqui, eles vão tomar o Dress, tá ligado? Meio merda, meio meme, porque não dá pra usar muito bem essa habilidade aqui. Equipamento de impulso, sobrecarga. Ganha queimadura solar, ganha queimadura solar, queimado e ruptura. Sempre que o inimigo for afetado por 3 ou mais efeitos de dano contínuo, dodges, essa unidade causará um dano adicional. Dano vezes 15 vezes dodges aplicado a ele, certo? Basicamente essa passiva aqui tá basicamente falando que ela ganha as três habilidades aqui. Os três dodges, né? E quando aplicado, ela meio que vai aplicar algo mais em cima deles aí, causando mais damage, tá ligado? Basicamente, resumindo, esses aí foram os dois, tá ligado? Basicamente, o mais interessante aqui foi a Maki e o Yuta, porque eles têm meio que aquela nuke dela lá interessante, tá ligado? Não causa tanto dano assim, comparado a um Goku Tui ou certas unidades aqui. Mas é deveras interessante, mano. Tem que fazer um teste aí pra ver se elas solam tudo aí no jogo ou não. Certo, basicamente esse aí foi o vídeo, manos. Obrigadão aí por ter assistido até aqui. E Mug vazando, manos. Falou!